Moisés, sabendo de tudo o que já havia acontecido anteriormente com o pecado do povo, ao chegar em cima do monte, declara em primeiro lugar quem era Deus. Tanto é que, se você olhar a partir do versículo 6, ele diz: olha, Deus, tu és um Deus compassivo, clemente, longânimo, e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia de 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. E Moisés começa falando de quem é Deus, mas segundo o texto, logo depois, Moisés encurva-se em terra, e agora ele começa a clamar ao Senhor: se achei graça aos teus olhos, ó Deus, siga conosco nesta viagem até chegarmos na terra prometida, perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado, toma-nos, aceita-nos como tua propriedade, como tua herança. Amém. Meus irmãos, Moisés sabia que somente desta forma, aquele povo poderia completar essa viagem. O que podemos, meus irmãos, aprender com este clamor de Moisés? O que podemos aprender para chegarmos ao final deste ano, não frustrados, decepcionados, mas vitoriosos em Cristo Jesus? E eu queria aqui discorrer com os irmãos de uma forma simples sobre 3 necessidades importantíssimas para este novo ano. Amém? Meus irmãos, com base nos pedidos de Moisés, a primeira verdade que eu queria destacar nesse texto é que nós devemos estar habilitados para que Deus siga conosco. Habilitados para que Deus siga conosco. Ou seja, quando nós olhamos, Moisés clama a Deus e diz: segue em nosso meio conosco. É interessante nós vermos isso. A palavra segue no hebraico é um verbo que expressa como que de uma vontade desesperada de Moisés. Ele está dizendo assim: Senhor, anda comigo, caminha comigo, continua comigo, não me deixe sozinho, eu quero que o Senhor esteja comigo. Em outras palavras, ele sabia que para chegar ao final da viagem era necessário uma ajuda externa, porque ele sozinho não dava conta. Por isso Moisés afirmou: sem a tua presença eu não irei, porque eu não dou conta de seguir este caminho sozinho. Moisés sabia que haveria muitas curvas, desvios, atalhos, desafios, e sem a presença de Deus ele não conseguiria chegar na terra da promessa. Interessante notar que alguns pensam que podem caminhar sem Deus. Já viu gente assim? Olha, eu dou conta de resolver as coisas sozinhos, e vivem anos aí achando que pode viver sem Deus. Mas Moisés não se sentia capaz de caminhar sozinho naquele deserto, sem Deus. Eu queria perguntar a você: você já se sentiu assim? Incapaz, impotente, situações que de repente vêm na frente da gente e a gente diz: olha, isso eu não dou conta. E aí quando você não dá mais conta, você diz: olha, Deus, pega, porque só o Senhor dá conta. Você já se sentiu assim, meus irmãos? É interessante que nós olhamos o texto, Deus até deu uma opção para Moisés. Ele diz assim, Êxodo capítulo 33, versículo 34: vai, pois, agora e conduze o povo para onde eu te disse, eis que o meu anjo irá adiante de ti. Ou seja, até mesmo Deus deu uma opção do anjo do Senhor ir com Moisés. É interessante nós vermos isso. Porém Moisés não aceitou. Por quê? Porque o que ele desejava era a presença de Deus. Amém? Agora, é importante nós entendermos teologicamente quem é esse anjo. Se você olhar na sua Bíblia, anjo aí está com letra maiúscula, ok? Esse anjo, teologicamente, os teólogos dizem que é o próprio Jesus, a segunda pessoa da Trindade. E de fato ele já havia sido prometido. Êxodo 23, 20 diz assim: eis que eu envio um anjo adiante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Ou seja, já havia sido prometido que esse anjo iria adiante deles. Mas por que então Moisés não quis o anjo do Senhor?
Eu creio, meus irmãos, que para nós entendermos a proposta de Deus está em Êxodo capítulo 33, versículo 3, porque o próprio Deus diz assim: sobe para a terra que mana leite e mel. Porém, o próprio Deus falando: eu não subirei. O próprio Deus disse isso: eu não subirei no meio de ti, porque esse povo de dura serviço, para que eu te não consuma no meio do caminho. Então, meus irmãos, toda a questão estava girando em torno da promessa da habitação de Deus no meio do seu povo. Em outras palavras, o que Moisés estava dizendo: olha, Deus, uma bênção, anjo do Senhor, mas tu havias prometido anteriormente. Êxodo 29 diz: eu habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito. Para quê? Para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, eu sou o seu Deus. Então Moisés apela para a própria promessa de Deus. Aqui que está a chave. Habitar aqui, meus irmãos, é uma palavra hebraica que significa morar, residir, instalar, para permanecer. Senhor, tu prometeste que ia ficar conosco, então por favor, Senhor, fica conosco, Pai. Faça conosco o que o Senhor já prometeu em tua palavra. Faça isso, Senhor. Meus irmãos, nós precisamos da habitação de Deus conosco. Como que nós precisamos de Deus conosco? Eu preciso de Deus habitando na minha casa, na minha família, no meu ministério, nos meus relacionamentos, nas minhas finanças, nas minhas emoções. Eu preciso de Deus. Segue conosco. Será que você já orou assim? Ó Deus, não me deixe sozinho, caminhe conosco, ó Deus. Eu creio, meus irmãos, que em tudo nós precisamos de Deus, porque senão nós falamos o que não devíamos, fazemos o que não devíamos. Já aconteceu isso com você? Sem Deus, quantas vezes nós falamos coisas que depois a gente pensou: puxa, eu não deveria ter dito. Fazemos coisas que a gente pensou assim: eu não deveria ter feito. Então, meus irmãos, devemos lembrar que Deus deve estar conosco. Amém? Agora veja bem, Deus não caminha com aqueles que não estão comprometidos com a sua lei. Deus não caminha com aqueles que estão habilitados para seguir e obedecer a sua palavra. Por isso, convido você nesta noite a orar com Moisés. Siga conosco nesta viagem. Ó Deus, ore conforme Moisés: arme a tua tenda no meio de nós. Amém? Para nos direcionar, para nos fortalecer, para que a gente venha chegar no lugar certo. Ó Deus, seja conosco, nos direcione. Segundo lugar, e a segunda verdade que nós vemos: precisamos estar habilitados para que Deus siga conosco. Em segundo lugar, precisamos estar habilitados com o perdão dos nossos pecados. Tanto é que Moisés diz assim: Senhor, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado. A palavra iniquidade, não no hebraico, mas no grego, tem a ver com o verbo anomia. E esse verbo anomia é uma palavra que tem a ver com aquele que transgride a lei e merece punição. A raiz dessa palavra é justamente isso: quem é o iníquo? É aquele que transgride a lei e merece ser punido. Moisés, então, meus irmãos, sabendo disso, clama a Deus por misericórdia. O pedido de Moisés para perdoar é um verbo que define uma ação completa e sem volta. Ó Deus, perdoa esse povo. E como esse verbo expressa uma atitude completa, sem volta, o que ele estava pedindo é: Senhor, perdoa e continua perdoando este povo por tua misericórdia, apesar deste povo muitas vezes ainda cometer erros e enganos. Tenha misericórdia deles. A oração foi essa, meus irmãos. A verdade é que Deus já quase destruíra esse povo anteriormente, quando disse: olha, o teu povo, nós vemos isso em Êxodo 32, que fizeste sair do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu havia ordenado. É um povo de dura serviço. E o próprio Deus disse para Moisés: olha, deixa-me para que acenda contra eles o meu furor e eu os consuma. E de ti, Moisés, farei uma grande nação.
O próprio Deus disse isso porque o povo era infiel. Agora, você que está aqui comigo, o que você acha da proposta de Deus? Se Deus falasse: Eliezer, esse povo é difícil, pode deixar, que eu vou consumir ele, e vou fazer de ti uma grande nação. Pastor Marcelo, esse povo é difícil, pode deixar, pastor Marcelo, eu resolvo isso. Eu vou queimar todos, eu vou fazer de ti, pastor Marcelo, uma grande nação. Meus irmãos, os egoístas iam até gostar, né? Quem sabe, olha de mim, Senhor, fazer uma grande nação. Só que não, meus irmãos. Tem gente que ia gostar e falar assim: olha, estou preparado para isso. Mas quando nós olhamos aqui, meus irmãos, Moisés não entendia dessa forma. Então se volta para Deus e diz: lembra-te, capítulo 32 de Êxodo, lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, ao qual disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra que tenho falado, dar-lhe-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. O que Moisés faz? Quando Deus dá a proposta, Moisés diz: olha, eu vou novamente me fixar na promessa. Moisés novamente apela para as promessas de Deus. Novamente ele diz: lembra-te de Abraão, Isaque e Jacó, Senhor, o que tu falaste para ele. Meus irmãos, a solução para muitas coisas que acontecem na vida da gente é lembrar das promessas. O problema é que na hora da tristeza, da angústia, a gente esquece das promessas. Quando você estiver abatido: Senhor, faça isso, não é porque eu mereço, mas porque tu prometeste, Senhor. Faça novamente, ó Deus. Essa é a estratégia de Moisés, meus irmãos. Moisés sempre lembrava o que Deus havia dito. E as promessas de Deus devem ser a nossa confiança nesse tempo de incertezas. Clame ao Senhor, lembre-se das promessas. Amém? E o versículo 14 do capítulo 32 diz que então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia de fazer ao povo. Sabe por que tudo isso aconteceu? Porque Deus é fiel para cumprir com as suas promessas, com a sua palavra. Amém? Agora, meus irmãos, é interessante vermos essa afirmação com frequência. Até mesmo alguns anos atrás a gente via com mais frequência os carros com adesivos. Eu acho que até hoje tem alguns carros dizendo assim: Deus é fiel. Quem já viu? Né? É interessante nós vermos isso. Deus é fiel. Deus habilita o seu povo, e é de fato, Deus é fiel. E Ele é fiel para com o seu povo. Mas a pergunta que eu quero fazer é: você é fiel a Deus? Eu vou fazer essa pergunta de uma outra forma. Você já viu um adesivo em algum carro dizendo assim: eu sou fiel a Deus? Deus perdoou o pecado deles, mas havia responsabilidade. E a responsabilidade era de não olhar para trás, como a mulher de Ló, que não conseguiu terminar a caminhada porque olhou para trás. Assim como também muitos no deserto, que tiveram saudades do Egito, olharam para trás e não conseguiram completar a caminhada. Mas nesta noite, o Deus que perdoa o nosso pecado, Ele quer que você venha completar essa caminhada. Amém? Então seja fiel a Ele. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, ainda aprendemos nesse texto que é necessário estar habilitado para viver como propriedade do Senhor. Precisamos estar habilitados para vivermos com propriedade do Senhor. O clamor de Moisés foi: toma-nos como tua herança, como tua possessão, como tua propriedade. Aqui, meus irmãos, o verbo toma-nos está no tempo perfeito, que também expressa uma ação completa e sem volta. Assim como o perdão, agora o tomar é desta forma. Em outras palavras, Moisés estava pedindo assim: olha, adota-nos, Senhor, possui-nos, toma-nos como teus filhos, como herança, dá-nos a graça de, mesmo quando errarmos, ainda assim sermos tratados como teus filhos, tua família. Faz de nós a tua herança. Amém? Que bênção é isso, meus irmãos. Um filho dentro de casa, ele vai errar várias vezes, mas você é pai, você é mãe, vai corrigi-lo, mas vai tratar ele como filho. Amém?
É disso que nós precisamos, meus irmãos, e é disso que Moisés estava orando. Esta oração, esta era a oração, o desejo de Moisés: toma-nos por herança. É o que nós queremos. Ó Deus, faça isso com o teu povo. Agora, veja bem, meus irmãos, tomar por herança algo que tem valor é muito bom, não é? Olha, você está aí, a herança que seus pais deixaram aí é maravilhosa, muito dinheiro, né? Algo que tem valor é muito bom, mas tomar por herança algo sem valor, que não presta, que não vale nada, isso é pura graça. Você está entendendo? Quem gosta de herdar alguma coisa que não vale nada? Aqui, meus irmãos, como pode ser isso? Aqui Moisés estava dizendo: olha, esse povo é ingrato e infiel, esse povo vive pecando, toma-nos por tua herança. Meu irmão, que oração é essa? Como pode ser isso, um povo mau, pecador, ingrato, infiel, ser herança do Senhor? Mas aqui, quando nós olhamos o texto, Deus, mesmo sabendo da condição de Israel, um povo ingrato, o que Ele fez? Ele aceitou a proposta de Moisés, aceitou como herança alguém falido, aceitou como herança alguém que não consegue pagar a sua dívida com a lei, aceitou como herança alguém ainda que continua cometendo pecado. Meus irmãos, eu não entendo, que amor é esse, meus irmãos? Deus nos aceitar como herança, e você sabe quem você é, não precisa a sua esposa saber, não precisa o seu marido, o seu pai, os seus filhos, ninguém precisa saber, o seu pastor sabe, você sabe quem você é, e Ele diz: eu aceito como herança. Que amor é esse, meus irmãos? Isso é pura graça, é glória a Deus por isso, que Ele nos aceita. Agora, meus irmãos, precisamos entender que toda adoção vem com deveres e responsabilidades. Amém? Não podemos esquecer disso. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 60, Jesus reprova um jovem que queria segui-lo, mas ele diz: olha, eu estou querendo seguir o Senhor. Muito bem, vamos. Mas ele diz: mas espera um pouquinho, deixa eu despedir dos meus pais. É forte isso. Ele queria que seus pais envelhecessem, depois morressem, e aí eu vou seguir o Senhor. E o próprio Jesus diz em Lucas 9,62: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Grande responsabilidade. Pôr a mão no arado é sinal de compromisso exclusivo diante de Deus. Ou seja, se você está diante do Senhor, se você é herança do Senhor, se você caminha com o Senhor, você não pode olhar para trás, tem que seguir adiante. Isso quer dizer que se você deseja seguir a Jesus, você torna herança de quem? De Jesus. Agora a pergunta: herança tem algum direito sobre si mesmo? Ou seja, eu sou herança, mas eu vou dar para quem eu quiser. É assim? Tem direito? Não. A herança pertence ao outro, é destinada ao outro. E aqueles que são herança do Senhor pertencem ao Senhor e não a si mesmo. Amém? Você percebe o que isso significa, meu irmão? Somos de Deus, devemos viver para Deus, consagrados a Deus, caminharmos em Deus. O que Deus nos chama neste tempo, neste novo ano, é para sermos mais dele e menos nós. Precisamos morrer para nós mesmos e vivermos para Deus. Amém? E é isso que Moisés estava clamando naquele dia: Senhor, que esses teus filhos sejam herança do Senhor. Amém. Meus irmãos, essa história termina Deus recebendo e aceitando a súplica de Moisés. Graça do Senhor. O povo recebe a lei, a habilitação de Deus para entrar na terra da promessa. Deus então diz, se você olhar comigo, Êxodo capítulo 34, versículo 10, ele diz assim: eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo, farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, verá a obra do Senhor. E ainda diz o texto: porque coisa terrível, tremenda
é o que faço contigo. Amém. Meus irmãos, a promessa de Deus é que Ele faria coisas maiores do que as pragas do Egito. Os irmãos se lembram das pragas? Deus faria coisas maiores do que as pragas do Egito. Deus faria coisas maiores do que abrir o mar vermelho. Coisas maiores, tremendas, Deus iria fazer com o seu povo. E eu creio, meus irmãos, que no ano que nós entramos agora, Deus fará coisas maiores. Amém? Você acredita nisso, meu irmão? Coisas maiores Deus tem para com o seu povo escolhido, herança do Senhor.